Aula 6, frente 2, apostila do SAS, atividades para a sala, número 1. Tá certo? Vamos lá. Para se protegerem da ação dos raios em uma tempestade, as pessoas devem... Bom, gente, esse problema, né, ele leva em consideração fatos empíricos, né, sobre a eletricidade, sobre os campos elétricos, né? E esses fatos empíricos experimentais, né, esses padrões da natureza, né, nós temos que saber, né? É muito importante saber, né, no caso, memorizar esses fatos, né, porque é com eles que nós conseguimos resolver os problemas. Muitos desses fatos são contraintuitivos, né? Então é muito importante, né, entender no caso, né, e lembrar, né, porque muitos desses fatos não têm explicação matemática, é o que nós medimos, né, é o que é, a natureza ela é o que é, ela não é uma explicação matemática. Nós podemos usar a matemática para explicá-la, né? Em muitos casos essa matemática é aproximada, né? Chega no resultado, né? Mas o que acontece? Tem um fato empírico, né? As coisas são o que medimos, né? E a partir dessa medição, a partir desse tipo de raciocínio, é que a gente começa a raciocinar, né? E até ser criativo sobre esses fatos, né? Porque deles não tem como você tirar outras coisas, a não ser que você crie alguma coisa, né, que vá contra, né, aquilo, né, que você consiga observar algum fenômeno que se contrapõe, que extrapole aquele outro fenômeno, né, de uma certa maneira, que você consiga inventar alguma coisa, tá ok? Mas o que acontece? Né? O nosso objetivo não é inventar, não é criar. Nosso objetivo aqui, né, é entender esses fenômenos, né, e alguns deles, né, memorizar para que a gente consiga raciocinar. Então, olha só, no exercício 1, ele fala sobre a ação dos raios em uma tempestade, né? Bom, nós sabemos que os raios estão associados aos para-raios, que nós temos lá o poder das pontas, né? O poder das pontas diz que a eletricidade, a densidade das cargas em um corpo, ele é maior nas pontas desse corpo, né? Então ele se concentra nas pontas, por isso que o para-raio é pontudo e assim por diante, né? Nós temos a gaiola de Faraday, né? que é a determinação do fato experimental de que dentro de uma superfície metálica, né, no interior de uma superfície metálica, o campo elétrico é neutro, né? Isso são fatos, nós medimos isso aí, tá ok? Então vamos ver aqui, ó, os itens e analisar em relação a isso aí e comentar mais alguma coisa, tá ok, gente? Mas lembre-se, é importante, são os padrões da natureza que nós estamos estudando, né? Então alguns padrões nós temos que conhecer, né, para que a gente consiga compreender. Bom, então item 1, item A aqui, né? Exercício 1, item A. Sair do interior dos carros e dos ônibus e buscar abrigo debaixo da copa de uma árvore. Não, o correto é você ficar dentro dos ônibus e dos carros, porque eles são gaiolas de Faraday, né? E nunca deve ficar embaixo de uma árvore, porque a árvore, com certeza, é o maior objeto que tem ali, então o raio provavelmente vai cair, né? Vai cair na árvore. B. Permanecer paradas em pé numa região de pico. Não, se você está na região de pico, você tem que deitar no chão. Você não pode ser a ponta, né? Porque senão, né, as cargas se concentrarão na sua cabeça. Então você vai, provavelmente, né, receber o raio na cabeça, né? Se for seu dia de morrer. É lógico. Se não for, paciência. C. Ficar próximo de janelas, portas metálicas, caso estejam dentro de casa. Não, tem que ficar longe, porque se tiver alguma coisa, a corrente elétrica vai correr por essas janelas aí, né? D. Ficar em regiões à beira-mar. Também não, porque à beira-mar tudo é plano, só você que é alto, então você se torna um para-raio. Então, alternativa E, que é a última que sobrou.
evitar em casa o uso de aparelhos telefônicos com fio, né? Telefônicos com fio, né? Porque os fios estão nos postes, né? E os postes estão altos, então ali pode haver uma descarga, né? Ou fora de casa, evitar lugares descampados e pontos de elevação, né? Então, se você tiver num lugar descampado, num campo de futebol, numa piscina, né? Deita, né? Saia da piscina, no caso, né? Fique deitado. Se a tempestade for muito, né? Fique deitado lá, espera passar, né? Ou se abrigue dentro de uma casa ou dentro de um carro, né? Não fique de pé, né? Ficar de pé é muito perigoso. Então, exercício 1, né? A alternativa E, tá joia? Bom, exercício 2 aqui. O exercício 2 não. Exercício 3, vamos ver aqui o exercício 3. Né? Uma esfera metálica maciça de raio R, isolada, está carregada com uma carga Q. Seja R a distância do centro da esfera a qualquer ponto dentro, seja R a distância do centro da esfera a qualquer ponto dentro ou fora da esfera, né? Vamos ver aqui. Nessas condições, assinale a alternativa correta. A carga elétrica se distribui uniformemente em toda a massa da esfera. Não, é na superfície, tá certo? Então não é na massa, é na superfície, tá ok? O campo elétrico é constante e diferente de zero para R menor do que Rzão. Não, no interior, né, o campo elétrico é zero, certo? Bom, para R maior do que R, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Correto, né? A fórmula do campo elétrico é igual a E KQ sobre R mais D ao quadrado. Tá ok? Belezinha? Lembrando que, teoricamente, toda a carga se distribui aonde? Toda a carga é como se toda a carga estivesse no centro, né, dessa esfera. Tá ok? Bom, exercício C, né? Exercício C também não é teórico, né? Mas eu acho que dá pra gente fazer aquele de cabeça, né? Porque nós temos o que? Um condutor esférico de raio 10 centímetros é carregado positivamente. O gráfico mostra o campo elétrico, né? O campo elétrico no centro do condutor, né? Com a distância ao centro do condutor. Então, o campo elétrico na proximidade é 36 vezes 10 elevado a 5. No ponto P, 40 centímetros do centro, então tá aqui, ó, você tem 10 centímetros aqui, né? E o campo aqui está a 40 centímetros do centro, né? Calcule o campo elétrico, né, isso em unidades de 10 elevado a 5 newtons coulomb. Gente, dá para fazer de cabeça isso aqui, tá certo? Então, o que nós temos aqui? O raio da esfera era de 10 centímetros, tá ok? Né? E eu tenho que o campo próximo é 36, tá certo? Bom, a distância, né? A distância aqui, ela aumentou em quanto? Ela aumentou em 4 vezes. 40 dividido por 10, 4 vezes. Então eu tenho o quê? Eu tenho 36, tá certo? Como a minha distância aumentou em 4 vezes, gente, o meu campo vai diminuir em quanto? 4 ao quadrado, 16. Por quê? Né? O campo elétrico... deixa eu só colocar aqui. Né? O campo elétrico, né, ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Se a minha distância aumentou em 4 vezes, foi 4 vezes, foi de 10 para 40 centímetros, né, 4 ao quadrado dá 16. Então, vou pegar o 36 e dividir por 16, né, e o resultado será 2,25 vezes 10 elevado a 5 newtons. Tá ok, gente? Esse é o exercício 4. Bom, vamos fazer aqui já atividades propostas também, né, tudo junto.
né? Então nós temos aqui o exercício 1, né? E vamos ver o que acontece aqui nele, né? Eu também acho que dá para fazer ele de cabeça aqui, né? Vamos ver, dá para fazer ele, né? Ele é teórico, né? Não é de conta, mas vamos ver aqui, né? Exercício 1 das atividades propostas. Uma esfera condutora oca encontra-se eletricamente carregada e isolada para um ponto de sua superfície. O módulo do campo elétrico é 900 newtons coulombs. Portanto, considerando um ponto no interior da esfera, na parte oca, e outro nas vizinhanças da superfície externa, é correto afirmar que os módulos para o campo elétrico nesses pontos valem respectivamente. Gente, olha lá, outro fato empírico, né? O campo elétrico nas proximidades de um condutor metálico é 2 vezes o campo elétrico na superfície, né? Por que que isso acontece? Nós temos que lembrar que na superfície existe uma camada, né, de cargas, e essa camada de carga ela interage na superfície, diminuindo o campo elétrico na superfície. Mas na proximidade, todas essas cargas agem juntas. Por isso que na proximidade o campo elétrico aumenta e na superfície ele diminui pela metade, né? E o fato é empírico. Quando medimos, né, nós encontramos isso aqui, ó. Nas medições, né, o que é encontrado é esse valor, né? O campo na proximidade é 2 vezes na superfície. Bom, ele diz no exercício que o campo na superfície, em um ponto na superfície, é 900 newtons. Logo, na proximidade será quanto? 900 newtons coulomb. Então, na proximidade será quanto? 1.800 newtons coulombs. Então, nós temos a letra D e a letra E, né? Então, esses 3 aqui, tchau, bye bye. Bom, e ele pergunta o campo elétrico no interior de um condutor metálico. Gente, no interior do condutor metálico, o gaiola de Faraday, né, é 0. Então a alternativa correta é a alternativa E. Tá joia? Bom, exercício 2, certo? No exercício 2, nós temos aqui, durante uma experiência didática, né? Durante uma experiência didática sobre eletrostática, um professor de física eletriza uma esfera metálica oca, suspensa por um fio isolante. Na sequência, faz as seguintes afirmações, né? Ele faz as seguintes afirmações aqui. 1. A carga elétrica transferida para a esfera se distribui sobre a superfície externa dela. Ok. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. Ok. O campo elétrico na parte exterior da esfera tem direção perpendicular à superfície da esfera. Também ok, né? Sim, ó, tá aqui a superfície da esfera, o campo elétrico ele é perpendicular, certo? Belezinha? 4. A carga elétrica acumulada na esfera é negativa, pois lhe foram retiradas cargas positivas, certo? Pois lhe foram retiradas cargas positivas, né? Bom, simples, né, gente? Quem é que se move, né? Num processo de eletrização, quem é que se move no processo de eletrização? São os elétrons, não é isso? Então, cargas positivas não se movem em um processo de eletrização. Então, tem aqui, foram retiradas cargas positivas. Totalmente errado, né? A 5, carga elétrica acumulada é positiva, pois foram transferidas cargas positivas. Não, não é isso. Temos que lembrar que no processo de eletrização, não é isso? Você pode ganhar elétrons, né? Ou perder elétrons. E é só isso que pode ocorrer. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. Ok, gente? Belezinha? Bom, vamos ver aqui. Vamos para o próximo exercício 3. Vamos lá. Um condutor com uma cavidade
em seu interior possui uma carga positiva, considerando-se que o condutor esteja em equilíbrio eletrostático, a carga nas superfícies interna e externa vale. Então tem um condutor esférico, né, ele tem uma cavidade e ele tem uma carga positiva. Gente, onde estão as partículas? Na superfície, certinho? Então, né, as partículas estão na superfície. No interior, as cargas são quanto? É zero, né, porque o campo elétrico é zero aqui, tá certo? Se ele tivesse cargas aqui dentro, no interior, eu teria um campo elétrico aqui, e não é isso que ocorre, tá certo? Então todas as cargas estão onde? Na superfície. Então a carga interna é zero, certinho? Aqui tem C, zero. Externo é onde está toda a carga, não é isso, do condutor esférico aí, tá joia? Bom, vamos lá, exercício 4, né? Coloca-se uma carga pontiforme no interior de uma esfera condutora oca, em uma posição deslocada do centro da esfera. Nas figuras a seguir, a carga pontiforme é representada por um ponto preto no interior da esfera. Assinale a alternativa que melhor representa a distribuição de linhas do campo elétrico no exterior da esfera. Bom, gente, olha só. As cargas na esfera, elas estão na superfície. Como elas estão na superfície, ela não vai interagir com a carga que está aqui dentro, tá certo? Então o que acontece? O campo elétrico na superfície, né, será como se não ocorresse nada, tá certo? Não há interação, não há campo elétrico aqui dentro. O campo elétrico aqui é zero. Eu vou ter o campo elétrico da carga que eu coloquei aqui dentro, né, pontiforme no interior. Mas esse campo elétrico aqui, que está devido a essa carga, né, não interagem aqui, né, com o campo elétrico das cargas do exterior. Tá certo? Belezinha? Então a alternativa correta é a alternativa A, né? As linhas de força do campo elétrico, né, na esfera condutora, né, não serão interferidas, né, pela carga que se encontra dentro aqui. Tá ok? Exercício 5. Uma casca esférica condutora de raio R tem em seu centro uma carga elétrica pontiforme que, né, sobre E, o módulo do campo elétrico em um ponto no interior da casca condutora, situado a uma distância R do centro, R menor que R, é correto afirmar que, bom, que é o seguinte, existe uma casca condutora, dentro dessa casca existe uma outra carga. O campo elétrico será, não é isso, proporcional dessa carga que está aqui dentro, tá certo? Né? Então, eu tenho um campo elétrico, né, aqui dentro, gerado por essa carga. A casca esférica não gera campo elétrico aqui dentro, tá certo, gente? Então, o campo elétrico, né, com simetria radial é dado com E igual a KQ sobre R ao quadrado, e K é uma constante. Alternativa A, certo? Exercício 6, né, um condutor esférico de raio 50 centímetros e uniformemente carregado, com carga Q igual a 2 microcoulombs, está em equilíbrio elétrico no ar. A constante eletrostática do ar é 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados, coulomb ao quadrado. Em um ponto situado a 1 metro do centro da esfera, observe, já está no centro, então já está considerando o raio, né? O vetor campo elétrico aponta para, bom, o vetor campo elétrico apontará para fora, porque a carga é positiva, certo? Carga positiva, vetor para fora, né? Então está aqui, o vetor é para fora. E para calcular eu vou usar E é igual a KQ sobre R ao quadrado. O R igual a 1. Igual a 1 metro. Certo? Porque já está considerando 50 centímetros, né, porque é 1 metro do centro da esfera. A alternativa correta é a alternativa A. Vocês podem fazer a conta depois aí, tá certo? Vamos lá.
Exercício 7. Bom, gente, o exercício 7 aqui, eu dei uma lida nele e eu tô com uma dúvida, tá ok? Então, eu vou dar mais uma pesquisada e amanhã a gente fala sobre ele na sala de aula. Tá joia? Bom, então vamos aqui para o exercício 8. Né? Exercício 8, nós temos aqui. Michael Faraday provou que no interior de um condutor, mesmo não estando carregado, mas estando em uma região que possui um campo elétrico causado por um agente externo, fica blindado a ação desse campo. Esse efeito é conhecido como blindagem eletrostática. Indique a aplicação tecnológica que o conceito demonstrado por Faraday na primeira metade do século XIX, na experiência conhecida como gaiola de Faraday. Isolamento térmico do conteúdo da garrafa térmica? Não. Né? Atração dos raios em tempestades por para-raios? Também não. Isso é poder das pontas. Isolamento elétrico promovido por borrachas de pneus no veículo? Também não. Recobrimento de material isolante de cabos utilizados para transporte de energia? Né? Também não. Alternativa E, bloqueio de chamadas de telefone celular em penitenciárias. Tá certo? Então, 8E. Ok? 9. Exercício 9. Considere uma casca condutora esférica, eletricamente carregada e em equilíbrio eletrostático. Acerca dessa casca, são feitas as seguintes afirmações. 1. Na superfície externa desse condutor, define-se que o vetor campo elétrico possui módulo igual ao centro do condutor. Isso é falso. Né? No centro, o campo elétrico é nulo, tá certo? Então, esse aqui não está correto. 2. O campo elétrico em qualquer ponto da superfície externa do condutor é perpendicular à superfície. Ok? O campo elétrico em qualquer ponto no espaço interior da casca é nulo. Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque esse aqui também está ok. Certo? Bom, exercício 10. Né? Exercício 10. Exercício 10. Exercício 10, nós temos o seguinte. Será que vai dar para eu fazer aqui na apostila? Bom, a figura a seguir mostra o ponto onde uma esfera de massa M e carga Q, pendurada no teto por um fio inextensível com massa desprezível, encontra-se em equilíbrio sob a ação da gravidade de um campo elétrico E. Sobre essa situação, afirma-se corretamente que a carga da esfera é negativa, não é isso? O valor do ângulo dado. Bom, gente, então olha só, como é que nós resolvemos isso aqui? Se o campo elétrico está para cá, tá certo? Né? Essa carga aqui, né? Ela tem que ser essa carga aqui, o campo elétrico está para a direita, não é isso? E a carga está para a esquerda, porque existe uma força contrária. Se existe uma força contrária aqui para a esquerda, né, e o campo está para cá, porque essa carga é negativa. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A, né, que está a força elétrica. Ok? Então é basicamente isso daí, tá bom?